Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar de um tema interessante. Eu gostaria de falar do amor ao distante. Ou seja, amai ao distante como a ti mesmo. Mas não está escrito amai ao próximo como a ti mesmo? Só que em um período de pandemia, nós precisamos agora nos afastar para amar. Então, para que a gente ame adequadamente as pessoas dos nossos afetos, nós precisamos dizer o seguinte versículo: amai ao distante como a ti mesmo. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e, acima de tudo, que você compartilhe o nosso material com outras pessoas. Compartilhe, sobretudo se você entende o objetivo deste canal e a importância dele. Qual a importância deste canal? É que este canal tem o objetivo de convocar a classe dos professores para que nós tenhamos mais voz nessa sociedade, porque é a importância da voz do professor que faz, por exemplo, com que a sociedade valorize as conquistas da ciência. Vamos precisar de uma sociedade que respeite as conquistas da ciência, porque, segundo dizem os especialistas, essa pandemia é uma das pandemias que surgiram, porém outras aparecerão, de acordo com o nosso estilo de vida da modernidade, que eu já vou falar mais sobre isso. Então, vamos precisar da ciência, vamos precisar de vacinas. Então, é importante que o professor esteja valorizando as conquistas da ciência. Então, este canal tem essa importância por isso também. E este canal também tem o objetivo de combater o pensamento binário nas redes sociais. As pessoas, ao invés de brigarem, de lutarem pela imunização da população, elas estão lutando pela vacina do Dória, pela vacina do Bolsonaro. Não que eles não devam lutar por isso. Que as pessoas briguem para vacinar a população, nenhum problema. Só que o objetivo precisa ser a vacinação e não a briga política entre pessoas. Mas o pensamento binário é assim. Ele precisa de um inimigo para chamar de seu. E as pessoas ficam nessas plataformas de disputa sem que os objetivos principais sejam alcançados nas várias plataformas de tecnologia social. Então, vamos combater o pensamento binário. Bom, o tema de hoje é amai ao distante como a ti mesmo. É engraçado que quando essa palavra foi colocada lá no passado pelo Cristo, amai ao próximo como a ti mesmo, em um outro versículo de Hebreus, o escritor diz: não deixem de congregar, como é costume de alguns. Só que agora, na atual situação, precisamos deixar de congregar, pelo menos fisicamente. Evidentemente que hoje temos tecnologias para nos encontrarmos independente da presença física. Mas hoje precisamos do afastamento social se queremos de fato amar as pessoas. Porque ao nos acumularmos em encontros, nós podemos nos infectar e infectar a outros. Então hoje, nos dias atuais, amar é também se afastar. Então, amai ao próximo como a ti mesmo em um determinado passado, porém agora amai ao distante como a ti mesmo também é uma palavra de amor. Porque cada época é uma época. Estamos vivendo em épocas diferentes. Cada vez que criamos uma tecnologia, criamos um novo homem. Tecnologias criam
condições sociais diferenciadas e novos homens surgem, quando nós descobrimos a sociedade da comunicação, ao criarmos as primeiras impressoras, a comunicação começou a correr muito mais rapidamente e começamos a pensar na possibilidade de termos as nossas próprias opiniões a respeito da realidade. Antigamente, até então, o pensamento ele era trazido por autoridade, pela igreja, pelo sacerdócio, pelos viajantes que iam em lugares distantes e voltavam com informações. Mas a sociedade da comunicação possibilita as muitas informações, ao alcance de muitas informações. E começam a aparecer os formadores de opinião. Esses formadores de opinião começam a abrir os precedentes da opinião. E nós começamos a ser homens e mulheres que têm as suas próprias opiniões. Esse é um novo homem da modernidade, que surge também a partir da sociedade da comunicação. Quando criamos, por exemplo, o rádio, as TVs, os rádios, eles começam a colocar as regiões do país em contato. Aqui no Rio de Janeiro, por que os nordestinos torcem para o Flamengo, para o Vasco, sobretudo para o Flamengo? Porque as rádios AM do Brasil, sobretudo as do Rio, começaram a alcançar o interior do Brasil lá no início do século passado. Então, o rádio cria novas formas de convivência social. A TV cria um novo tipo de convivência. As pessoas já não passaram a não sentar tanto num portão para conversar por causa dos capítulos da novela. Ou seja, a criação de tecnologias criam novas possibilidades, novas sociabilidades. E hoje temos uma relação com a natureza que vem crescendo desde o século XVII, quando o pensamento científico chega. René Descartes dizia que a realidade se divide em sujeito do conhecimento e objeto do conhecimento. Sujeito do conhecimento, o ser humano, o homem. Objeto do conhecimento, a natureza. Então, segundo Descartes, a natureza pode ser conhecida pela razão. Esse precedente ele é reafirmado por Galileu Galilei ao criar o telescópio e provar a teoria de Nicolau Copérnico de que é a Terra que gira em torno do Sol. Então, essa ideia de que a natureza é objeto do nosso conhecimento cria um homem que agora já não entende que a natureza é mistério. E o próprio corpo humano passa a ser objeto do conhecimento, era conhecido como um mistério de Deus, até a Idade Média. Mas depois vem a biologia, né, apresentando a vida como vida biológica, o que até então não existia. Vida era a vida da sociabilidade. Agora criamos uma vida biológica como consciência. Então, criamos tecnologias, e ao criarmos tecnologias, criamos novos homens e mulheres. E essa abertura para a natureza nos leva a devastar as florestas. E essa devastação das florestas tem feito, segundo os cientistas, tem feito com que as moléstias que atingiam os animais passassem a atingir os homens, só que de forma mais letal. A AIDS surgiu, segundo os especialistas, segundo os cientistas, primeiramente em macacos. Primeiramente ela surgiu em primatas das florestas e depois, não sei, talvez algum tarado tenha se apaixonado por um macaco ou uma macaca e tenha trazido o vírus da AIDS para nós. E outros vírus surgiram dessa relação com a natureza. Começamos a desmatar, a ter contatos mais abertos com os animais silvestres, e essa realidade
começou a trazer vírus para nós e hoje a coronavírus é simplesmente também essa relação promíscua, eu diria mais promíscua, entre a cidade e a floresta. Começamos a ter um contato muito maior com as florestas e esse contato trouxe o coronavírus de presente pra gente e com Wuhan, né? Até hoje não aprendi a falar, acho que é com Wuhan mesmo, né? Aquela cidade lá da China, onde havia aquele mercado e ali era um foco de animais silvestres, porque existe essa cultura de que o chinês come muitas coisas que nós... Há uma dieta diferente em relação a eles comerem determinados animais. Não sei até que ponto isso é mito ou realidade. Não que os chineses sejam culpados, mas isso aconteceu em relação à China, como na África foi em relação ao ebola. E segundo especialistas, vamos precisar de manter os cuidados mínimos daqui para frente, porque novas pandemias virão de acordo com essa nossa relação capitalista de aproximação de animais silvestres, e a expansão do capitalismo parece que não pretende recuar, né, nessa empreitada. Então, são consequências de uma relação que nós estabelecemos com a natureza. E será que nós vamos precisar então manter as distâncias, o distanciamento? Especialistas estão dizendo que sim, que nós vamos precisar manter um distanciamento mínimo. Primeiro, a princípio, a própria coronavírus ela vai ser amenizada pelo uso das vacinas. Mas, segundo especialistas, existe a possibilidade e fatalmente o vírus sofrerá muitas mutações. E nós vamos passar a conviver com ele, mas com a vacinação, com certeza, ele vai sendo... o problema vai sendo amenizado. Porém, existe a possibilidade de surgirem novos vírus, novas pandemias. E talvez essa nossa atualidade, esse precedente histórico criado por essas possibilidades de contatos com animais silvestres, com florestas, com vírus, talvez isso gere uma nova perspectiva na nossa relação com o amor. Porque a relação clássica era: amai ao próximo como a ti mesmo. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Porém, agora, nós amamos tanto as pessoas que nós estamos tendo de nos afastar dela. Nós amamos tanto o nosso Deus, ou os nossos deuses, ou os nossos orixás, aí depende muito da crença, que nós estamos nos afastando das nossas missas, dos nossos cultos, dos nossos terreiros, porque amamos aquelas pessoas que fazem parte dessa comunidade de crença que nós estamos. Então, nós estamos diante de uma nova realidade. Nós estamos diante de uma realidade de um homem que infecta o outro potencialmente. Ou seja, até então, nós tínhamos algumas pessoas infectadas. Uma pessoa que no passado era infectada pela lepra e ela era afastada. Uma pessoa que era infectada pelo ebola e ela era afastada da convivência das pessoas. Mas agora nós estamos convivendo com um vírus que torna todas as pessoas potencialmente portadoras de transmissão. Ou seja, nós estamos vivendo, não sei se essa seria a palavra certa, mas eu vou tentar, eu vou arriscar. Estamos vivendo com o Homo infectus. Ou seja, a nossa condição humana hoje é de pessoas infectáveis. Ou seja, somos hoje o Homo
infectus. Um homem que potencialmente infecta o outro. Porque a pessoa pode estar com o vírus, esse vírus pode ser assintomático, ou talvez esse vírus pode nem ser detectável ainda, mas essa pessoa pode infectar a outra. Então, isso me leva a crer que existe hoje um outro precedente em relação ao amor. Até então, amar é se aproximar. Amar era abraçar. Amar era beijar. Amar era se aproximar. Amar era congregar. Mas hoje e agora, amar é se afastar. Então, amai ao distante, como a si mesmo, é um novo versículo, né? Talvez se o texto tivesse sido escrito hoje, talvez a versão seria essa, né? Então, essa é a realidade atual. Agora, essa condição humana de homo infectus, ela pode ter continuidade para daqui para frente e para novas pandemias que virão, segundo especialistas. Então, mais do que nunca, nós professores precisaremos falar no sentido de valorizar a ciência. Porque se nós somos homo infectus, e me parece que sim, nós vamos precisar de uma ciência desinfectante. E com certeza não serão mais bem-vindas palavras de incentivo a tratamentos alternativos, se esses tratamentos alternativos não passaram pelas revisões da ciência. Então, essa é mais uma razão para eu chamar os professores para essa empreitada de valorização da ciência. Como eu tenho dito, se uma sociedade não valoriza o professor, se uma sociedade não valoriza o magistério, por que essa sociedade vai valorizar o que esse professor diz? Porque uma sociedade só valoriza pessoas que ela considera importantes. E ouve mais essas pessoas. Por mais destrambelhado que ele seja, ser presidente da República é um cargo importante. Por quê? Porque a pessoa chegou lá pelo voto. Se essa pessoa fala sobre tratamentos alternativos, se essa pessoa incentiva o não uso de máscaras, se essa pessoa diz, vai tomar vacina na casa da tua mãe, evidentemente que se ser presidente da República é um cargo importante, e essa pessoa falar essas coisas, muitas pessoas vão ouvir e vão atrás. Como eu falei, uma pessoa da minha família, lá no começo, falou, esse negócio de coronavírus não existe não, é bobagem. Por quê? O presidente falou. Agora, dificilmente, e eu ainda não vi, uma pessoa dizer assim, não, eu vou usar máscara sim, porque o meu professor de ciência falou que é importante usar máscara. Eu vou usar máscara sim, porque o meu professor de biologia falou que é importante usar máscara. Na realidade, quem está certo? Do ponto de vista científico, é o professor de ciência, é o professor de biologia. Mas como ele não é socialmente valorizado, e valorizar uma profissão é valorizar o salário, as pessoas ouvem mais o presidente da República. Por quê? Porque é um cargo importante. Então é importante também valorizar o magistério, porque nós vamos precisar da ciência. Porque a nossa condição hoje, dentro dessa pandemia, é de homo infectus. Nós somos potencialmente
infectantes, infectadores, e vamos precisar da ciência para regular as nossas relações sociais. Precisaremos das orientações da ciência. Ok, galera? Vocês são do coração.